vai começar o Campeonato Brasileiro. Como que é esse Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Eu estudo, mas eu preciso relembrar porque é difícil, é complicado. Vamos lá. Quantos clubes participam? Pô, para jogar só em 2 meses deve ser meia dúzia, né? Não, não, não. São 62 clubes. Vamos lembrar que a gente vivia uma época em que a política interferia muito no futebol. E existia ali um ditado na época, né, que é onde a arena vai mal, mais um time no Nacional. O que que isso quer dizer? Se tem qualquer problema político e o governo, que era o partido político, só podia ter 2 partidos, tá? Arena e MDB. Isso eu me lembro. Era a época do bipartidarismo. Ou você era oposição ou você era situação. E a situação, né, o governo militar, era o partido da Arena. Então, onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. O que isso quer dizer? Se o governo está indo mal, se o governo está impopular, para não perder as eleições de governo, de governador, as eleições estaduais, coloca o time lá. Então, se a Arena está indo mal lá no Piauí, coloca lá mais 2 times do Piauí no Campeonato Brasileiro. Mas como? Põe. Põe porque eu estou falando para pôr. Era ditadura. E quem comandava a CBD era um almirante, né? Almirante Heleno Nunes. Então não era difícil, né? Almirante, bota mais 2 times do Piauí aí que tá precisando. Tá bom, colocava. E então não tinha muito critério, 62 times. No campeonato do ano seguinte era, sei lá, 73. Não tinha uma preocupação com o número. Era se vira, faz o campeonato. Então tinha 62 clubes. 62 clubes divididos, atenção, agora para a grande divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Alguns com 10 e alguns com 11. Por quê? Porque tinha que encaixar os times ali. Se precisasse colocar mais 3, 4 clubes, colocava mais um em cada grupo ali e que se dane, e vão jogando aí. Então tinha time que fazia 9 jogos, quem estava em grupo de 10 fazia 9 jogos. Quem estava em grupo de 11 fazia 10 jogos. E daí? E daí, dane-se. E daí que tem que jogar o mesmo número? Não tem. Era bem assim. E é legal, né? Por isso que eu falo que essa série, além de tudo, ela faz a gente lembrar da história do futebol brasileiro, não só da história do Palmeiras. Então, olha como eram os campeonatos, gente. E o Palmeiras caiu no grupo B, jogou com São Paulo, Santa Cruz, 15 de Piracicaba, CSA, CRB, Sport, Náutico, 13 e Botafogo da Paraíba. E os outros grupos eram mais ou menos com essa distribuição de força. Então, vamos lembrar, estamos falando de 6 grupos. Você tinha ali 2 dos grandes em cada grupo, e o resto você botava lá os pequenininhos. E classificava 5. Então classificava 5, nós temos 6 grupos, e iam 30 para a fase seguinte. Classificava 30. Você tinha que estar entre os 5 melhores de um grupo de 10 ou 11. O Palmeiras, claro, se classifica em primeiro lugar, né? Fez 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Olha o Jorge Vieira pegando a mão do time. Então, vamos lá, vamos pegar os jogos aqui. Eu já listei aqui para vocês os times, né? Então o Palmeiras ganha de 1-0 do CSA, empata com o 13 lá em Campina Grande, ganha do Sport na Ilha do Retiro, 2-0, empata em casa com o 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba, vamos lembrar, hein? Foi vice-campeão paulista no ano anterior. Não era um timinho qualquer. Os times do interior de São Paulo eram mais fortes que os times do Nordeste, que os times do interior de outros estados. Eram mais fortes. Então, 1-1 com o 15 de Piracicaba. Ganha de 3-2 do Náutico. Ganha do São Paulo de 2-0. Ganha do Botafogo da Paraíba em casa também de 2-0. E vejam, o Palmeiras fez 4 jogos em casa, seguidos.
Depois foi para o Nordeste, foi jogar contra o CRB e contra o Santa Cruz. Ganhou os dois. Vejo que a tabela também tinha disso, né? Não tinha essa de um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa. A preocupação era com a economia. Então se fazia 2 jogos fora, pegava o avião, viajava, depois fazia uma parada e aí voltava para casa, jogava os 4 em casa, aí ia viajar de novo, fazia 2 jogos fora no Nordeste e voltava. Fazia uma viagem só. Então não tinha muita preocupação com a parte esportiva, com a parte técnica. Né? Faz um campeonato aí, faz com o menor custo possível. Então o Palmeiras termina essa primeira fase em primeiro lugar do grupo e vai disputar então a segunda fase, como eu disse, com mais 29 times. Então eram 30 times. E aí como era feita a divisão? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 5. Ainda tinha uma repescagem. Então 6 grupos de 5, você vai jogar 4 vezes. Para classificar 3 de cada grupo. Então 6 grupos de 5. Vai classificar 3, então você vai ter 18. Mais 5, 6 da repescagem. Então você tem 18, mais 6 da repescagem. O que é a repescagem? Pega os times que foram eliminados, faz um torneio aí entre eles e dá mais 6 vagas. Por quê? Porque se o time tá ruim ali e tal, no estado que precisa de voto, dá um jeito desses caras avançarem. E era isso que acontecia. Então, ao mesmo tempo em que os times, os 30 melhores, fizeram um torneio dividido em grupos de 5, onde entravam 3, os 32 que caíram fora fizeram um torneio em grupos de 5 ou 6, que classificava só o campeão. Mas passava. Então você vê o Sport, por exemplo. O Sport foi eliminado na primeira fase. O Sport ficou em 7º lugar no grupo do Palmeiras. Foi para a repescagem. Ganhou uma, empatou 4 e perdeu 4. Foi para a repescagem e ganhou a repescagem. Por que ganhou a repescagem? Porque caiu num grupo que tinha Náutico, CRB, Botafogo da Paraíba e 13. E aí ganha esse grupo da repescagem e se junta de novo aos times que já tinham se classificado. Então era a repescagem. E aí você tinha 32 clubes. Então veja, o Palmeiras caiu, estamos na segunda fase. O Palmeiras caiu no grupo com Bahia, Santos, Goitacás. Goitacás é um time da cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Não existe mais esse time hoje. E a Portuguesa. Então veja, Palmeiras, Santos e Portuguesa no mesmo grupo. Mais Bahia e Goitacás. E o Palmeiras aí que entra uma questão. Tinha uma história de se você ganhasse por 3 gols de diferença, você ganhava 3 pontos. Senão, a vitória valia 2. O Palmeiras ganhou 3 jogos e empatou 1. Então fez 8 pontos. Por que fez 8 pontos? Porque uma dessas vitórias foi por 3 gols ou mais. O Bahia ganhou 3 e perdeu uma para o Palmeiras. Só que das outras que ganhou metendo gol. Então fez mais pontos que o Palmeiras. Bahia ficou em primeiro lugar, Palmeiras fica em segundo lugar no grupo. Então avançou Bahia, Palmeiras e Santos. Junto com mais quantos times mesmo? Mais 23, né? Entre os primeiros e os segundos. Nós estamos falando, gente, dessa segunda fase, ela foi disputada no mês de dezembro. 4, 11, 14 e 17 de dezembro. Que bonito, né? Acabou a segunda fase, nós estamos em 17 de dezembro. E agora? E agora para o campeonato. E continua só no ano que vem. Era isso que acontecia. Isso acontecia todo ano. Até 80 e pouco foi assim. Não tinha essa de organizar o calendário. Teve um campeonato paulista que foi terminar em junho do ano seguinte. O campeonato paulista de 78 foi terminar em junho de 79. Então era assim o campeonato brasileiro, era assim o campeonato paulista, era assim o futebol. Era assim que era administrado. Com muita política no meio e sem muita preocupação técnica. Então o que acontecia? Vejam, o Palmeiras fez um primeiro turno muito bom, fez um segundo turno
Muito bom. Então, pegar só a campanha do Campeonato Brasileiro, vai. Ó, foram 13 jogos. 9 jogos no primeiro turno, 4 jogos no segundo turno. Segunda fase. 13 jogos. O Palmeiras ganhou 10 e empatou 3. Está invicto. Está invicto. E para. O que acontece com esse para? Natal, Ano Novo, bebedeira, nego engorda. Tem gente que acaba o contrato, se não faz o contrato direito. E recomeça o campeonato em janeiro, depois de um tempinho ali para voltar à forma. Recomeça o campeonato, que é praticamente outro campeonato, que nem vai acontecer agora, né, depois do Covid aí. Tá todo mundo parado. Alguém imagina que os times vão voltar jogando igualzinho estavam jogando? Não, né? A parada que tinha na época não era tão longa quanto está sendo agora. Mas é uma parada, quebra totalmente o ritmo. Lembra do Palmeiras na Copa América do passado? Parou, quebrou o ritmo. É outra coisa. Inclusive o Corinthians ganhou um campeonato em cima da gente por causa disso também. Isso a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Exatamente o campeonato paulista de 79, que terminou em janeiro de 80. Quebrou o ritmo, foi uma manobra. A gente vai falar disso com bastante detalhes quando chegar a hora. Mas era isso que acontecia. Então a parte técnica era colocada em segundo plano. Interessava muito mais usar o futebol como circo, né? Para ter o... Era o pão e circo, né? Você tinha um país razoavelmente firme economicamente, né? Andando, não tinha tanta violência, não tinha tanta desigualdade como tem hoje, tanta fome, né? Se bem que agora também isso diminuiu um pouco, ou diminuiu bastante. Já tivemos momentos bem piores aqui no nosso país, mas na época não, na época era muito difícil você ver gente assim, em situação de pobreza extrema. Tinha bastante gente pobre, mas todo mundo com uma casinha, né? Todo mundo ali com uma situação digna para viver e para distrair futebol. E mídia, futebol do Brasil, pô, tricampeão. Então ajudava, né? Essa situação de ser tricampeão do mundo ajudava. Aliás, por isso também que preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo parava o futebol. Então, em 74, por exemplo, praticamente não tem disputas no primeiro semestre. É tudo torneio amistoso, torneio amistoso. Começa o campeonato, assim, em maio. Durante a Copa está tendo campeonato, mas foi apertado o máximo possível para quê? Porque estava todo mundo com atenção para a seleção brasileira, para a preparação da seleção brasileira, para a Copa de 74 e também para a Copa de 70. O calendário era em função da seleção. É muito louco como era, como o futebol era instrumento do governo e pro povo, né? Tá tendo a diversão, tá tendo o futebol é muito legal. Se já é legal hoje, imagina na época, né? Quase não se tinha diversão, não existia videogame, não tinha nada, né? Não tinha internet. Você ia no futebol, você ia ver o jogo, você ia no campo ver. Tinha muita ligação do torcedor com o time da cidade, muito menos do que tem hoje. Então hoje as pessoas do interior torcem muito mais para os times da capital, para os times grandes, para o time de outro estado, até de outro país. Tem a molecada que torce para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Bayern de Munique, para o Paris Saint-Germain, que é o time do Neymar. Hoje, né? Na época não. Na época o cara que morava no Recife torcia para um dos 3 times de Recife. Né? Hoje ainda é assim, ainda é. Mas a porcentagem de gente que torce para times de fora é muito maior. Interior, se tem o time da cidade, torce para o time da cidade. Não tem o time da cidade, aí é o que vem no rádio. E aí muito Flamengo e Vasco. Principalmente Nordeste. Muito Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco. Por quê? Porque as rádios carioca tinham retransmissoras nessas regiões.
E as rádios paulistas não. Tinha bastante no Paraná. Então é um pouco assim também que as torcidas foram sendo construídas. Por que a torcida do Flamengo é tão gigantesca? Por causa disso. Porque as rádios tinham retransmissoras em outras regiões. E se o cara não torcesse para o time da região, e todo mundo ouvindo o jogo no rádio. Todo mundo ouvindo o jogo no rádio. Então virava tudo flamenguista e vascaíno, que eram os dois times mais populares do Rio de Janeiro na época. Batia pau a pau ali. O Flamengo sempre maior, mas o Vasco não era tão pequeno quanto é hoje, né? O Vasco era grande, o Vasco era uma potência. Então é isso, gente. Acabou 77 no meio do campeonato. Então a gente vai retomar na quinta-feira a partir da terceira fase do Campeonato Brasileiro. E a gente já sabe, o Palmeiras não ganhou. Mas como foi? O Palmeiras terminou, como eu disse, invicto, 10 vitórias e 3 empates. E aí? E a terceira fase? Vou até falar como formou os grupos. Os grupos formados para a terceira fase, 24, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 1, 2, 3, 4... Ih, já me perdi aqui. É complicado, cara. 3, 6... Espera aí que eu estou chegando. Repescagem, 1, 2, 3, 4, 5. Isso. 5, 3, 3, 3, 3, 3. Olha eu fazendo conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21, 22, 23. Ah, olha só. 23. E aí nós temos 4 grupos de 6, é isso. Eu não sei de onde saiu o 24º aqui. Não, porque teve tapetão. Foi isso. Teve tapetão. E aí teve um clube que entrou aqui, enfim. São 4 grupos de 6. E o Palmeiras vai jogar 6 partidas. Só o campeão de cada grupo vai para a semifinal. Tá? Então é isso. O Palmeiras cai num grupo com Operário de Campo Grande, Santa Cruz, Remo, América do Rio e Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Olha que grupo baba. Quem grande que ainda tem? São Paulo e Grêmio, o outro grupo. Cruzeiro, Botafogo, Atlético Mineiro em outro grupo. Vasco, Corinthians, Santos e Flamengo em outro grupo. E o Palmeiras, o único de grande do seu próprio grupo. Vai disputar só em turno, 5 jogos, uma vaga na semifinal. Será que passou? Vamos saber isso na quinta-feira. Beleza?